Olá pessoal, aqui é o Sentinela e hoje iremos mostrar o que você ainda não sabe sobre as três tentações de Jesus. Iremos mostrar exatamente os detalhes que os pastores e padres não querem que você saiba. E a pergunta principal desse áudio é: por que isso é importante para mim hoje? E eu lhe respondo: quando Satanás foi expulso do céu e fez a humanidade cair, logo em seguida, Jesus tinha dado uma segunda chance ao homem, aonde ele mesmo iria vir e morrer pelo pecado do homem. A mentira que Satanás contou para Adão e Eva foi muito bem elaborada, para que o casal caísse, e por isso deve ser estudada num estudo à parte, de forma mais aprofundada. Mas quando Satanás soube que o Filho de Deus, Jesus, o Supremo Senhor do Universo, viria em carne para morrer pelo pecador, ele teve 4.000 anos para se preparar para esse encontro e assim tentar fazer o próprio Jesus cair em suas mentiras. Satanás sabia que não seria uma tarefa fácil. Ele precisaria criar as suas maiores e mais poderosas mentiras para tentar enganar o próprio Deus, em forma de carne. Ele precisaria usar as três maiores mentiras, as três mais poderosas seduções que ele usava e usa ainda hoje para desviar, seduzir e enganar a população mundial. E eu lhe falo, a grande maioria das pessoas caem nessas mentiras. Facilmente ainda hoje. E por isso não entrarão no céu, pois não estão levando esse teste a sério. Vamos ver cada uma delas, pois elas são constantemente usadas ao nosso redor e a maioria nem percebe. Mas hoje eu irei lhe mostrar justamente para que você consiga enxergar que é Satanás falando quando ela se apresentar a você ou ao seu redor. As três maiores e mais poderosas mentiras que Satanás usa contra a humanidade e os pastores e padres e que os pastores e padres não lhe mostram. Sabe por quê? Porque eles mesmos usam essas mentiras, as mesmas mentiras, como verdades, como regras e doutrinas de homens, em seus ensinos e comportamentos, dentro das suas instituições religiosas. Isso mesmo, as três maiores mentiras, as três tentações de Jesus, criadas por Satanás para destruir a raça humana, estão hoje sendo ensinadas dentro das igrejas cristãs, como uma doutrina e regra cristã. E o povo está aceitando, como se tivesse vindo da boca do próprio Deus. Prepare sua caneta para anotar e grifar, ok? Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, a gente vai estudar hoje. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, ok? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O texto começa com um detalhe interessante. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus não foi para o deserto para ser tentado. Achar que Jesus se colocou de propósito à disposição de Satanás para ser tentado por ele é um erro muito comum e precisa ser esclarecido de uma vez por todas. Jesus foi ao deserto se preparar para a sua missão. E ponto final, ok? Ele foi para o deserto para se preparar para a sua missão, a maior missão, a mais importante da história do universo: resgatar a raça caída e limpar o nome do Deus vivo, de toda e qualquer dúvida que ainda poderia existir nos corações de todos os seres do universo. Por isso, Jesus não foi para o deserto ser tentado. Ele não sabia que seria tentado no deserto. O que a Bíblia mostra aqui é que Satanás viu uma oportunidade para sua luta pessoal contra Cristo e tentar fazer ele pecar ali, para que assim todo mundo fosse perdido de uma vez por todas. Veja esse texto que é muito interessante do Espírito de Profecia. Ele está em Desejados de Todas as Nações, na página 70. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Não o convidou à tentação. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Por jejum e oração, se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus fora para o deserto e julgou ser essa a melhor ocasião para se aproximar dele. Entendeu, né? Aqui mostra claramente que Jesus não foi para o deserto para ser tentado. Ele foi em busca de poder do alto. Satanás, na verdade, viu essa oportunidade e ali foi tentar a Jesus porque viu que ali ele poderia ter sucesso. Você entendeu? Ok, vamos lá então, continuando. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Ali ele sentiu o tamanho do pecado da humanidade. Durante 40 dias ele orou e pediu o poder de Deus.
para que sua missão fosse bem-sucedida. Ali, Deus lhe mostrou como ele seria bem-sucedido em sua missão, como ele iria curar milhares de pessoas, ser a luz do mundo, mostrar o caminho correto para a humanidade e, no final, se entregaria pelo pecado do homem. Ele ficou 40 dias implorando e clamando ao Senhor por poder. Sendo assim, nosso exemplo. Exemplo de como devemos nos comportar diante de um mundo pecador e rebelde. Nós precisamos do poder que vem do alto, para todos os dias sermos fiéis ao Senhor, resistirmos ao mal e às tentações de Satanás. Todas as manhãs, levantar meia hora antes, passar uma água no rosto, nos ajoelharmos ao lado de nossas camas, pedir pela proteção e o poder ao Senhor, para fazer o certo naquele dia e estudar um capítulo da palavra de Deus. Um capítulo, estudar, não ler, estudar um capítulo da Bíblia todos os dias. Primeiro Deus, antes do jejum. Primeiro Deus, sempre. Esse é o segredo da vitória. Comunhão com Deus, 24 horas por dia, pedindo o poder que vem do alto. Você entendeu? Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Depois de 40 dias clamando ao seu pai por poder e capacidade, a fome finalmente lhe atinge como uma flecha no estômago e corpo. Estava extremamente fraco e cambaleante. Foi exatamente nesse momento que Satanás viu sua grande oportunidade. Mas o que muitos não sabem é que Satanás não aparece sendo ele mesmo. Isso seria muito óbvio. Ele precisaria ser mais astuto. Ele aparece como um anjo de luz, fantasiado de um anjo de Deus, e diz com uma voz meiga e tranquila, como alguém que queria ajudar: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus sabia que nunca poderia usar seu poder divino para se proteger ou se ajudar. Isso seria uma quebra de seu propósito. Ele precisava ser nosso exemplo e modelo perfeito em tudo, para que a raça pudesse ser salva e seguir seu exemplo. Quando Satanás disfarçado de anjo de luz diz: se você é o Filho de Deus, tentando assim colocar uma dúvida em quem ele era, Jesus ali soube que aquele não era um anjo de Deus, mas sim Satanás disfarçado de um anjo de luz. Como um anjo de Deus não saberia quem ele era? Tudo isso é muito interessante, porque o cenário que vivemos hoje é exatamente o mesmo. E essa tentação satânica é exatamente igual. E a maioria esmagadora dos supostos cristãos caem nessa mentira, todos os dias, toda hora e sem nem perceber. Os pastores e padres, hoje em dia, colocam Jesus numa posição diferente de quem ele realmente é. Alguns dizem que ele veio com vantagens para que o ser humano nunca poderia alcançar, Assim, nunca poderíamos ficar sem pecar. Outros dizem que ele era somente um homem, sem importância, e quem realmente era importante era sua mãe, a Maria. Ou seja, transformando Jesus em um Deus incapaz de ser nosso modelo, ou em um simples homem, sem nenhuma importância. Você percebe o erro diabólico desses extremos? A fome, nesse caso, é a essência das vontades humanas. Tudo aquilo que o ser humano tem vontade de fazer de forma descontrolada. Essas são as paixões humanas, os vícios, tudo aquilo que nos dá um prazer desequilibrado, independente de ser certo ou errado. O ser humano busca um prazer constante e mesquinho, um prazer egoísta, egocêntrico, um prazer que só pensa em si mesmo, completamente contrário com aquilo que é saudável, tanto para o corpo como também para a mente e o espírito. Um prazer sem seguir regras. As pessoas hoje estão fora de controle de si mesmas. A prova disso é a incrível quantidade de gente que procura dietas miraculosas, pílulas milagrosas para emagrecer, ou um programa de desintoxicação de vícios em drogas, vício em videogames, vício em sexo, álcool, cigarro, etc. Essa é a parte óbvia do problema proveniente do descontrole das vontades do ser humano. A parte que todos veem facilmente. São problemas visíveis e nítidos, problemas físicos e mentais, vícios físicos e mentais, descontrolados, problemas comportamentais, as vontades humanas sem regras, saindo completamente do controle da pessoa e da sociedade, causando muitos problemas para ela e todos ao seu redor, justamente porque não querem jejuar e orar, fazer a vontade de Deus, obedecer às regras do Senhor, às suas leis. Viraram as costas para Deus e a sua vontade,
Criaram prazeres ilícitos que o mundo vai normalizando pouco a pouco, transformando o mundo num gigantesco manicômio a céu aberto. Loucos controlados por suas vontades e emoções, desequilibradas por suas fomes. Isso mesmo, a grande fome. Fome de prazer, fome de autossatisfação. Pessoas que, muitas vezes, com o apoio de governos, ONGs e a mídia moderna, que supostamente lutam pelos seus direitos, na verdade estão incentivando essas pessoas a se autodestruírem, com o pão que Satanás lhes dá todos os dias. Sim, eles têm fome e Satanás lhes oferece seu pão cheio de prazeres doentes e autodestrutivos. Pessoas que, diante das câmeras, de seus canais do YouTube, de suas lindas fotos do Instagram, se mostram felizes e saudáveis, mas quando as luzes se apagam, as câmeras desligam, quando se deitam em suas camas, não conseguem dormir. Choram, choram. A noite passa devagar, sentindo aquela profunda fome. Uma fome terrível, uma fome somente que o Senhor pode saciar. Eu já senti essa fome. Ela tira o sono, lhe dá pensamentos sombrios e uma solidão que nenhum psicólogo pode te ajudar. A saída é só uma e ela vem do alto. Sim, ela vem do alto. E só quando você pede em lágrimas e clama, como Jesus clamava por ela, ela desce, como uma chuva sobre você, refrescando a sua alma, lhe abraçando de forma que somente o Senhor é capaz de abraçar. Por isso, clame, clame, não desista. Jesus clamou por 40 dias. Procure de todo o seu coração e você o achará. Acredite em mim, eu clamei por semanas, até que um dia alguém bateu na porta do meu coração e eu perguntei: quem é? E ele me respondeu: sou eu. Abra a porta. Poucas pessoas sabem que existe um pão do céu. E esse pão é Jesus. Mas também existe um pão do diabo. Sim, esse é o pão mais popular do mundo. O pão dos prazeres sem limites. O pão da emoção sem controle, da razão. Prazeres que lhe fazem mal aos próximos de você. Prazeres que são uma ilusão diabólica, criada para roubar a sua saúde e o seu tempo, para desviar a sua atenção, para lhe hipnotizar, para lhe escravizar com ideias autodestrutivas, costumes loucos e infantis. Acorde desse pesadelo, acorde dessa hipnose e se entregue ao Senhor. Peça o poder do alto e ele lhe será providenciado. Mas entenda algo importante: existe ainda o pão do diabo, que ele oferece dentro das denominações religiosas. E esse pão ele faz de forma especial, bem enfeitado, bem bonito aos olhos, bem disfarçado, para que você ache que é um pão de luz, exatamente como ele se disfarçou para se encontrar com Jesus. Ele também se disfarça para se encontrar com você dentro das igrejas. Ele vem fantasiado de anjo de luz, de bom moço, disfarçado de pastor ou de padre, dentro do templo que você frequenta, e introduz mentiras e loucuras, das mais variadas, e as fantasias de santas ou lhe apresenta como somente detalhes, sem importância para a sua salvação. Satanás lhe acostuma com o mundo e o mundanismo, com o pão infernal dos prazeres autodestrutivos, que a maioria come todos os dias. Isso mesmo, diariamente, quentinho e gostoso. As músicas do mundo e seus mais variados ritmos sensuais e letras doentes. Muita sensualidade por onde você olha e passa. Relativização das coisas sagradas por todo lado. Lhe acostuma no entretenimento, no luxo e na ostentação. Lhe mostra os mais variados animais mortos, que todos comem e que supostamente lhe faz muito bem para a saúde. Para o seu ouvido, bem baixo, fala no seu ouvido, bem baixinho, sobre como é bom o sexo sem compromisso, como é bom gastar todo o seu dinheiro em roupas caras, carro de luxo, coisas que você não usa para agradar pessoas que você não gosta. E sempre ter muita ambição e sempre buscar mais e mais poder e dinheiro. Sim, ele lhe acostuma em tudo o que o seu coração cheio de fome deseja. Vontades doentes e muito bem direcionadas por ele. Depois dele, lhe acostumar com todo esse lixo e vício, você entra no templo, mas o mundanismo, os prazeres doentes, já estão bem instalados em sua mente e em seu coração. E tudo que a pessoa deseja é que esses prazeres estejam dentro dos templos, também incluídas nos cultos. E você sabe o que está acontecendo hoje? É exatamente isso. A pessoa sensualizada quer dançar nos cultos a Deus e usa Davi como desculpa esfarrapada e fora de contexto para conseguir o que quer.
usam roupas curtas e coladas no corpo. Homens e mulheres fazem isso hoje. E chamam isso de se vestir bem para Deus. Colocam músicas mundanas com letras inspiradas na Bíblia, como se isso fosse enganar ao Senhor e tentando esconder a sua própria escravidão ao mundanismo e ao pão do diabo que tanto amam. Pessoas que dizem, pessoas que se dizem fiéis ao Senhor, que é invisível, mas não conseguem ser fiéis nem mesmo em um simples prato de comida, que comem 3 vezes por dia, comendo a carne de animais mortos, que o Senhor criou e nunca foi seu plano que as pessoas se alimentassem disso. Deus sabe que essa glutonaria é para o prazer doente delas, e não por uma necessidade biológica, uma suposta necessidade proteica, que existe somente dentro da mente daqueles que, na verdade, gostam daquele tipo de alimentação maluca. Se é que podemos chamar isso de alimentação. Uma invenção criada somente para satisfazer os desejos doentes de pessoas viciadas naquilo que eles fazem mal. Fazem mal a si mesmos e a outros. Tudo isso com o suporte do suposto pastor ou padre, que vivem vidas mundanas com roupagens cristãs e que faz desse problema ficar 10 vezes maior do que antes. Justamente porque esses líderes religiosos deveriam ser o exemplo para os membros de suas instituições religiosas. Principalmente os ensinos desses servos de Satanás também são o pão do inferno, misturando o mundanismo com uma roupagem divina, de luz, exatamente como Satanás apareceu para Jesus. Se você não sabe, a maioria esmagadora de pastores e padres hoje dizem que você é incapaz de parar de pecar. Justamente porque eles mesmos são escravos dos vícios do mundo e não querem abandoná-los. Por isso precisam criar uma desculpa esfarrapada para não ficarem sozinhos no inferno de suas mentes. E assim ensinam essa loucura abominável para todos os seus membros papagaios, que repetem esse ensino doente para todos os que cruzam seus caminhos. Entendeu como essa loucura funciona? Como Satanás usa líderes religiosos para serem seus médiuns? Na mesma tentação que apresentou a Jesus no deserto, meu amigo, Satanás usa líderes religiosos como seus médiuns, certo? Ele fala através da boca dessas pessoas para tentar as pessoas, assim como ele tentou Jesus no deserto. Jesus não comeu o pão que Satanás ofereceu, porque sua comunhão com Deus lhe capacitou a ver que aquele suposto pão celestial que Satanás tinha lhe oferecido, na verdade era um pão do inferno. E isso é o pão que foi oferecido a Adão e Eva, e eles comeram. Oferecido a Jesus, e ele rejeitou. E hoje é oferecido diariamente a todos nós. E a pergunta é: você está comendo esse pão? Você vai continuar comendo os vícios autodestrutivos e prazeres doentes que Satanás lhe oferece todos os dias? Se liberte dessa busca desenfreada por prazeres. Essa é uma das 3 tentações mais poderosas de Satanás. Entenda que o Senhor criou leis não para nos escravizar, mas sim para nos proteger das loucuras que Satanás quer enfiar em nossas cabeças. A lei de Deus nos liberta. Não existe liberdade sem lei. Não existe felicidade sem lei. Não existe ordem sem lei. Peça poder do alto hoje para se libertar dos vícios que estão lhe destruindo. A decisão é sua. Versículo 4. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Traduzindo aqui, para você entender o que ele diz. Satanás ofereceu a satisfação passageira a Jesus, mas Jesus disse: eu prefiro satisfação eterna. Eu prefiro a satisfação eterna. A fome que ele tinha era de Deus e não dos prazeres desse mundo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Muito interessante. Satanás não se deu por vencido. Ele dobrou a aposta. Ele percebeu que a sua máscara tinha caído agora. E agora vai usar a Bíblia fora de contexto para se aprofundar ainda mais na mentira e no engano. E assim apresenta suas garrinhas e usa a segunda maior tentação da humanidade.
ele tenta a Jesus a cometer o pecado da presunção. Você sabe o que é isso? Presunção? Você sabe? Presunção é vaidade. Presunção é vaidade, isso mesmo, vaidade. É achar que Deus precisa do ser humano para alguma coisa. Achar que Deus é um pai abobalhado que aceita tudo e qualquer coisa que fazemos em seu nome, ou para ele. Essa é exatamente a religião do mundo hoje, o humanismo, onde o centro da adoração é o homem e não a Deus. O centro de adoração é o homem e não Deus. Uma religião onde o homem decide o que é certo ou errado, onde ele decide qual é a vontade de Deus e o que não é, o que ele deve gostar e o que não deve gostar. E assim, esses humanistas esperam que o Senhor aceite como um pai abobalhado uma adoração manca e presunçosa, como se o Senhor precisasse de nossa atenção ou adoração. E por isso, ele iria aceitar qualquer porcaria que fazemos e se sentiria grato, porque no final, o Deus humanista é o ser humano e suas vontades individuais doentes. Você está entendendo o engano abominável que isso é? Nessa religião, a Bíblia é usada somente como uma ferramenta de inspiração superficial para sermões e cursos de autoajuda, disfarçados de cristianismo. Pessoas que seguem vidas mais mundanas do que os próprios mundanos, que odeiam a Deus, mas pelo fato de irem a um templo todas as semanas, onde se menciona o nome de Jesus, se acham pertencentes à família celestial de Deus, e que assim serão salvos no final. Pessoas extremamente imorais, vendidas à imoralidade sexual, o adultério, a bebida alcoólica, as músicas sensuais com temáticas gospel, estão mais perdidos que os mais rebeldes habitantes do mundo. Misturam o santo com o profano, claramente, e usam textos bíblicos fora de seus contextos para tentarem justificar a sua rebelião e a sua tentativa mal feita de mascarar seu amor pelos vícios do diabo. Você sabe qual é a diferença entre as doutrinas do humanismo e as doutrinas do satanismo? Você sabe qual é? Nenhuma. Isso mesmo, nenhuma. Entenda algo muito simples que o seu pastor e padre não querem que você saiba. Todas as denominações religiosas no mundo hoje, incluindo e principalmente as que se dizem cristãs, ensinam satanismo com uma roupagem de cristianismo para seus membros. Todas elas, todas. Se a Bíblia ensina que o vermelho é o correto, mesmo que um anjo de luz apareça flutuando num templo, se ele disser que na verdade não é o vermelho, é o azul que é o correto, meu amigo, isso é uma mentira descarada, mesmo que aquilo se pareça com o anjo de luz. O correto continua sendo o vermelho, entendeu? Simples assim. E aquele anjo de luz, aquele pastor ou padre mentindo, manipulando, usando textos fora de seus contextos para enganar as pessoas, estão sendo usados por Satanás para desviar você do caminho correto. Entenda isso de uma vez por todas. O universo não gira em torno das vontades e achismos individuais das pessoas. Isso é loucura, isso é humanismo, isso é satanismo. Isso criaria, assim como está criando hoje, um caos no universo e na humanidade. O universo gira em torno da lei de Deus e que somente sua vontade deve ser ouvida e obedecida. Ele é onisciente, ele sabe o que é melhor para nós. Basta obedecer e colher os frutos maravilhosos dessa obediência. A vontade de Deus é um presente. A vontade de Deus é o caminho para a nossa segurança e felicidade. Mesmo que você não entenda isso no começo, faça pela fé e colha os frutos maravilhosos dessa obediência ao Senhor e à sua lei. Percebe por que hoje em dia pastores e padres escondem essas informações de você? Essas informações vão completamente contra o politicamente correto desse mundo. Hoje, Satanás criou regras doentes que protegem pessoas que precisam de ajuda espiritual e psicológica urgente. A definição mais simples de loucura que existe é uma pessoa que está desconectada da realidade. Por favor, entenda isso, pois é muito simples de entender. Loucura é uma pessoa que está desconectada da realidade. Veja só, de 10 anos para cá, estou vendo um tsunami gigantesco de pessoas completamente desconectadas da realidade, que ainda por cima tem um suporte proposital e maldoso do governo e da mídia doente, para manter essas pessoas nesse estado mental de propósito e assim não receberem a ajuda que precisam. Pessoas que acordam de manhã e acham que são um cachorro. Pessoas que acordam de manhã e acham que são um gato, que têm atração por crianças, que acham que ser obesas é saudável,
que se identificam com isso ou que se identificam com aquilo. O mundo, meu amigo, se tornou um verdadeiro circo de insanidade. E quem paga o maior preço de tudo isso são os que ainda possuem alguma saúde mental. Eles precisam viver no meio desse manicômio generalizado, no meio desse planeta Sodoma, e não podem fazer nada. Na verdade, são impedidos pelo governo e pela mídia satânica de tentar qualquer tipo de ajuda. Isso é exatamente o que está acontecendo hoje. Abra os olhos. Tem muita gente que confunde fé com presunção. Quando Satanás fala para Jesus saltar, pular daquele local onde ele estava, bem alto, porque assim Deus o salvaria, muitas pessoas hoje acreditam nisso. Elas acreditam que se elas se colocarem em perigo de forma consciente e proposital, e aí pedir a proteção de Deus, elas acham que isso é fé, é confiar em Deus. Amigo, isso não é fé, isso é presunção. E Deus fala claramente que não protegerá pessoa alguma das consequências dessa presunção. Temos muitos exemplos bíblicos, mas para esse áudio não ficar muito longo, eu vou ler somente um trecho do Espírito e Profecia sobre isso. E ele está em Materiais, de 1888, volume 4, página 38 e 39. Diz o seguinte: quando o período da aprovação de Belsazar terminou, o Senhor não mais o protegeu do resultado seguro do seu próprio curso de ação. Se o homem puser a mão no fogo, será queimado. O Senhor não operará um milagre para salvá-lo. Raciocinar, como muitos querem, que Deus deveria ter impedido certos homens de fazer certas coisas, é um raciocínio falacioso. Deus envia advertências, súplicas e repreensões para corrigir o que é errado e justificar o que é justo. Deus poderia, de uma maneira muito marcante, ter impedido os homens de agir como fizeram nas reuniões do seu concílio, pois ele pode destruir e tornar a viver. Mas ele deixa os homens livres para escolherem o seu próprio curso de ação. Um homem pode atirar-se sobre um precipício ou nas águas escuras do mar e Deus não opera um milagre para impedi-lo. Deus não recuou o braço de Adão e, por contenção física, tornou-lhe impossível apanhar o fruto proibido. O Senhor diz, não farás isso, é errado. E se o homem escolher dar a sua vontade a Satanás para fazer o que é errado, o pecado e seu resultado estarão à sua própria porta. Fecha aspas. Meu amigo, o que isso tudo quer dizer? Quando a pessoa se alimenta de animais mortos, algo que Deus não aprovou, e por consequência desenvolve câncer, não adianta orar por aquela pessoa. Ela escolheu esse caminho e sabia muito bem das consequências. E se não sabia, teve a oportunidade de estudar. Não estudou porque não quis. A ciência mostra isso hoje claramente. Ela não estudou porque preferiu se omitir, preferiu não ver a verdade. E por isso, Deus não ouvirá a sua oração, ou a oração que fizerem por essa pessoa. Mas se essa pessoa se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, decidir mudar de vida diante do Senhor e realmente fazer uma promessa que nunca mais irá consumir a carne de animais mortos, nesse momento, sim, ela pode obter a misericórdia de Deus e ser milagrosamente curada. Mas isso é somente Deus que irá decidir. Ele pode decidir curá-la ou não. Ele é Deus e sabe de todas as coisas. A regra divina serve para tudo em nossa vida. Comeu errado, terá doenças. E não adianta orar a Deus depois se não fizer um compromisso verdadeiro e pedir perdão pelo seu pecado. Jesus mesmo disse em João 5,14, os seus pecados estão perdoados. Presta atenção. Vá e não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Muito interessante, muito importante. Veja esse texto de novo, releia ele. João 5,14. Nos últimos anos, tenho visto muitos que eu tentei alertar sobre a picadinha. Isso mesmo, a picadinha. A grande maioria não ouviu. Ao invés disso, caçoou de mim, menosprezou tudo o que eu mostrei e falei para elas. E até me chamaram dos rótulos que a mídia do diabo lhes ensinou a falar. O famoso negacionista, anti-isso, anti-aquilo, e etc, etc, etc. Tudo bem, eu fiz a minha parte avisando. Alguns falaram que confiavam no governo, dessa agenda satânica, e que se era tudo isso que eu estava falando, se eles confiassem em Deus, mesmo se colocando em risco conscientemente, Deus iria lhes proteger, porque eles só estavam fazendo aquilo que o governo estava mandando. Por isso eles supostamente eram inocentes e por causa disso Deus iria lhes proteger. Olha a loucura desse raciocínio. Enfim,
Nos últimos anos eu vi cada um deles adoecerem gravemente. Cânceres turbo, alguns já até morreram de AVC, ataque cardíaco. Muitos deles hoje pedem oração nos grupinhos de WhatsApp das igrejas. Alguns pedem dinheiro, fazem vaquinhas milionárias para gastarem com as cirurgias de emergência que precisam fazer, os medicamentos caríssimos para suas doenças raras que acabaram desenvolvendo recentemente. Esses dias, um ancião de uma igreja mandou uma mensagem falando que seu pâncreas tinha parado de funcionar misteriosamente. De onde você acha que veio? E por isso, tinha agora que tomar um medicamento à base de porco. E que por isso não iria tomar, porque acreditava que Deus iria curá-lo se ele fosse fiel. Meu amigo, que loucura. Eu perguntei para ele quantas picadinhas ele tinha tomado. Não tive resposta ou retorno dele até hoje. Porque ele não olhou o rótulo dessa picadinha antes, então. Ele olha o rótulo do remédio que o médico passou, mas ele não olha o rótulo da picadinha, não entende nada. Ele escolhe, então, o rótulo que ele quer ler? Porque não era conveniente para ele. Ele foi presunçoso, foi arrogante. Ele achou que Deus tinha a obrigação de lhe proteger, mesmo se colocando em risco, de forma consciente, por uma pressão popular. Agora, quando a conta chega, quando a consequência chega, quando precisa de um milagre, quando lhe convém, tudo o que ele pensa é ser fiel a Deus, só para poder obter o milagre e voltar a ser o presunçoso de sempre. Isso não é cristianismo, meu amigo, isso é humanismo. E assim acontece desde sempre. Pessoas presunçosas que se acham deuses, fazendo aquilo que mais lhes interessa, e agrada e convém. Quando a realidade bate na sua porta e eles veem a morte e a perseguição, de repente se tornam supostamente as pessoas mais cristãs do mundo. Aí lhe pergunto, se Deus concede o milagre de curar uma pessoa, de curar essa pessoa, sem que ela se arrependa genuinamente dos seus pecados, o que você acha? Seja sincero. O que você acha que ela iria fazer no dia seguinte? Que saísse daquele hospital? O que você acha? Pense. Exatamente. Ela iria voltar para aquela mesma vida doente e cheia de vícios de antes. Você entende por que o Senhor não atende essas orações? E essa é a segunda maior e mais poderosa tentação de Satanás, a presunção. Eu achar que Deus precisa de mim para alguma coisa, achar que ele aceita qualquer coisa que eu faço. E a desculpa mais usada para justificar essa loucura é: Jesus aceita tudo porque ele é amor. Você já ouviu essa? É muito famosa. Esses demônios, mentirosos e manipuladores, falam só do amor de Jesus e tentam esconder a todo custo a sua justiça. Essa é a grande armadilha. E por isso o Senhor Jesus diz: não tentará o Senhor seu Deus. Não ache que Deus é bobo. Não ache, nem por um segundo, que Deus precisa de você para alguma coisa. Não ache que Deus tem a obrigação de te salvar das loucuras que você se mete de forma consciente. Não funciona assim. Nunca funcionou assim. Essa é a segunda maior mentira de Satanás. Você sinceramente acha que o seu pastor vai falar disso para você? Nessa profundidade que eu acabei de mostrar? Para os seguidores papagaios? Claro que não. Justamente porque denunciaria exatamente as mentiras que ele prega e ensina. Você entendeu até aqui? Então vamos continuar. Agora no versículo 8. Novamente, o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ah, sim. Essa é, sem dúvida, uma das mais poderosas tentações de Satanás. Até hoje. O poder, a fama e a riqueza. Quem não quer isso hoje em dia? Não é e nunca será pecado. Veja, eu quero esclarecer isso aqui para vocês. Não é e nunca será pecado ser poderoso, famoso ou rico. Nós temos aí o exemplo de Salomão, Jó, Josué, Davi, Daniel. Então, qual que é o problema aqui? Qual que é o problema? O problema, meu amigo, é o preço disso, o custo disso. Aonde está o seu coração? Quem é o seu Deus nessa jornada? Satanás oferece: te darei tudo, se prostrado me adorares. Esse é um preço muito alto para mim. Eu prefiro morar embaixo de uma ponte com a minha família, tendo Jesus ao meu lado, do que dentro de um castelo feito de ouro puro ao lado de Satanás. E você? O que você prefere? As pessoas podem até filosofar de forma positiva sobre isso e pensar de forma superficial, que supostamente nunca fariam esse negócio com o diabo, quando na realidade elas se vendem por muito, muito menos. Elas se vendem todos os dias por coisas tão insignificantes
que nem mesmo Satanás dá 10 reais por elas. Nem 10 reais. De tão baratas que elas são, na realidade. De tão corruptas, ambiciosas, sujas, mentirosas, rebeldes que elas já são. Naturalmente, em seu dia a dia. Pessoas que são fáceis de serem enganadas, de se submeterem ao mal por tão pouco. Tem muita, mas muita gente mesmo, que quebra o santo sábado do quarto mandamento por um simples salário mínimo. Você sabia disso? Incluindo pessoas que conhecem essa verdade. A verdade dos 10 mandamentos e a verdade sobre o santo sábado que deve ser guardado. Inclusive essas pessoas que, com o tempo, foram racionalizando essa rebelião e não veem mais problemas em trabalhar no santo sábado do Senhor, com a famosa desculpa que Jesus é amor e entende a minha necessidade. Uau! Pessoas que fazem compras ou vão almoçar em restaurantes no dia de sábado, por conforto e comodidade. Pessoas invejosas, ambiciosas, sem escrúpulos, para obter vantagens, poder e dinheiro. Pessoas que enganam por dinheiro, que desejam fama para serem adoradas, que querem poder para subjugar seu próximo. Falsos pastores e seus falsos chamados buscam dinheiro, fama e poder numa instituição espiritualmente falida, se tornam bajuladores de seus superiores para poderem crescer e terem acesso a mais dinheiro e mais poder, às custas da escravidão espiritual de membros papagaios. Cegos guiando cegos, mantendo a cegueira e a ignorância de propósito nos membros, para que assim eles possam continuar os roubando e enganando. Nunca foi tão fácil enganar pessoas nas igrejas. Pessoas mais amantes dos prazeres do que de Deus. Pessoas que vão aos templos por um único objetivo: receber dinheiro, poder e fama de Deus. E em troca disso, eles darão um pouco desse dinheiro à igreja e ao seu falso profeta. Mas nunca, nunca, nenhum tipo de comprometimento. Muito menos uma mudança de vida real e completa. Nunca. Isso seria um custo muito alto para esses adoradores do diabo, disfarçados de cristãos. Eles preferem se ajoelhar e adorar a Satanás, e assim ganhar o mundo servindo a ele. E isso, Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O que adianta? Essa é a terceira maior tentação de Satanás até hoje. Ele diz: não precisa ficar sofrendo servindo a Deus. Sirva a ele 50%, talvez até 90%, talvez até 99%. Para que eu te darei o mundo todo. E assim você pode aproveitar tudo o que esse mundo tem a oferecer. Mas a essa mentira e tentação, Jesus responde. Versículo 10. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O que adianta ter $1 trilhão na conta? $1 trilhão na conta. Ser a pessoa mais poderosa e famosa do mundo, servindo a Satanás. O que adianta? Essa pessoa não terá paz e não será feliz, e ainda no final não será salva. Isso seria uma vida de ilusão e desespero. Aprenda a gostar das coisas simples da vida. Aprenda. Fazer a vontade de Deus. E veja como essa vida será maravilhosa e satisfatória e completa. Essas são as 3 maiores e mais poderosas tentações de Satanás. E que ele as usa ainda hoje, com muito sucesso, e a maioria não percebeu. Agora você entende de uma forma mais profunda. Agora você entende o porquê que os pastores e padres não ensinam isso nas igrejas. Pois se eles ensinassem, estariam se acusando diante de todos. E poucas pessoas ficariam em suas instituições rebeldes e enganadoras. Que Deus ajude os sinceros a acordar dessa hipnose do mal de uma vez por todas. Até a próxima.